Queridos, muito bom dia para todos vocês, graça e paz para o seu coração. Que bom estarmos aqui, reunidos em torno do precioso nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa manhã maravilhosa, quando as suas misericórdias se renovam nas nossas vidas, podemos celebrar a sua bondade, a sua fidelidade, e juntos aqui mais uma vez te invocamos, que o Senhor realmente tenha misericórdia de nós. Oramos pela sua inspiração, pela sua graça, por aquela liberdade que só o seu Espírito confere, porque onde o seu Espírito está, aí há liberdade. Que realmente toda formalidade humana, todo constrangimento caia por terra, Senhor, e que o Senhor possa proporcionar nesse lugar uma atmosfera assim, totalmente livre, fértil, frutífera. Ajuda-nos. Obrigado pela sua igreja aqui reunida. Esse é o povo que o Senhor ama. Como ministro do Evangelho, eu quero abençoar cada vida, cada casamento, cada família aqui representada, em nome de Jesus, Senhor, e libera a sua palavra aos nossos corações. Dá-nos ouvidos para ouvir a sua voz e, acima de tudo, um coração responsivo diante das suas verdades, em nome de Jesus. Amém, amém. Ontem nós falamos aqui um pouco sobre casamento, Falamos 4 alicerces que determinam o casamento bem-sucedido. E casamento, como eu sempre falo, a gente pode resumir a cura de uma sociedade no princípio do casamento. Normalmente toda tragédia social deriva de um casamento destruído. A hora que você vai mapeando, você sempre vai chegar aí num casamento destruído. E eu gostaria de compartilhar com você agora de manhã sobre o que eu chamo aí o princípio da família, tá? Nós estamos num seminário, sobre família, sobre restauração familiar. Então eu quero colocar aqui algumas bases, alguns princípios que nos ajudam realmente a nortear e restaurar coisas que muitos de nós perdemos ou não tivemos, referenciais que faltaram na nossa construção familiar, não é? É importante entender assim que quando você estuda sobre a natureza de Deus, uma das primeiras revelações sobre a natureza de Deus é que a natureza de Deus é uma natureza plural. Ou seja, relacionamento faz parte do DNA divino. Inclusive o pronome que a Bíblia usa para Deus, é um pronome plural. Um dos nomes de Deus é Elohim. Quantos ouviram falar em Elohim? O que quer dizer Elohim? É Deus no plural. É um pronome plural. No Novo Testamento nós discernimos então a natureza de Deus através da Trindade, não é isso? Pai, uma revelação do Pai, do Filho, do Espírito Santo, essas 3 formas aí de Deus, Isso é um mistério enorme. Então, quando a gente pensa assim na revelação plena de Deus para a humanidade, Deus se revelou não apenas no indivíduo, mas Ele se revela na família. Porque quando Deus cria a humanidade à sua imagem e semelhança, Ele está criando quem? Criou, pois, Deus, o homem, a palavra aí, humanidade, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Então veja bem que a imagem de Deus não é só macho, a imagem de Deus também é fêmea, Então o conceito de macho, de fêmea, de casamento, de família, eles são profundamente inerentes à natureza de Deus. Eu quero dizer que se você
é solteiro, você ainda não está tendo uma experiência profunda com a natureza divina. Quando você se casa, quando você tem filhos, quando você forma uma família, aí você começa a ter uma revelação muito mais profunda sobre a natureza de Deus, sabia? O conceito de família. Por isso que é um conceito assim tão malignamente atacado, não é? Porque essa expressão da natureza de Deus na família, gente, é o que faz a humanidade dar certo. Quando a gente começa a quebrar o princípio da família, gente, a sociedade começa a anarquizar, começa a entrar por um caminho de destruição. Então, veja bem, eu costumo dizer que a família, ela funciona como um conjunto de engrenagens, não é? Qualquer falha no sistema acaba prejudicando as pessoas envolvidas. Quando você olha assim, uma caixa de engrenagens, se você tem uma engrenagem com um dente quebrado, por exemplo, ela começa a marcar as outras engrenagens, que marca as outras, e daqui a pouco você tem uma falha que pode fazer o sistema sucumbir. Então, o meu objetivo agora é avaliar a história dos nossos relacionamentos num contexto restrito ao nosso lar, ou seja, um ambiente onde nós nascemos, onde nós desenvolvemos o nosso ser, como também esse ambiente no qual nós estamos gerando e criando os nossos filhos. E nós sabemos que a primeira, a mais primária e fundamental escola da vida é o lar, sim ou não? Não é? Então, é muito chave a gente compreender isso. Para a gente falar sobre família, é muito importante a gente poder também destacar aqui o conceito de amor, tá? Uma das palavras, um dos conceitos que tem sido mais deturpados é o conceito de amor, sim ou não? Inclusive, para muitas pessoas, o que? Amor é resumido só em sexo, só em satisfazer os desejos, um estilo de vida totalmente hedonista, o prazer pelo prazer, não é? Então, se fala muito no amor, mas a hora que você vai ver o que as pessoas estão querendo dizer com o amor, é fazer sexo, é o campo de ação onde o egoísmo mais tem se desenvolvido, não é? Mas quando a gente começa a trazer esse conceito para uma perspectiva bíblica, talvez a primeira palavra que surge é a palavra afeição, né? A gente associa muito o amor com uma afeição, você demonstrar afeto. Mas amor não é só afeição, amor também é limites. A gente vê uma revelação do amor de Deus, da paternidade de Deus, como um Deus que demonstra afeto, mas Ele também estabelece limites, coloca limites. Ele é um Deus que corrige, é um Pai que corrige, não é? Deus corrige o filho que Ele ama, não é? Então é importante a gente entender isso, que amor não é apenas afeição, como muitos romantizam, é também limites, bem como a justa medida entre afeição e limites. Olha, você saber equilibrar isso, principalmente na criação de filhos, não é? O exercício da afeição com o exercício dos limites, esse é um dos maiores segredos para produzirmos maturidade na vida dos nossos filhos. Os limites produzem disciplina, orientação, segurança moral, não é? Quando você é um pai, uma mãe que discerne os limites corretos e exercita isso
como um princípio da família, você vai produzir isso: disciplina, orientação, segurança moral. A afeição, por sua vez, produz compaixão, solidariedade, fortalecimento emocional. E o equilíbrio entre limites e afeição vai definir a verdadeira liberdade. Um verdadeiro padrão de liberdade no relacionamento produz respeito, maturidade e convivência. Então, a verdadeira liberdade que caracteriza o amor se baseia na aplicação de limites e afeição dosadamente. O conceito de dose, gente, é um conceito assim muito importante, não é? Porque a dose estabelece a diferença entre a cura e o veneno. Sim ou não? A dose certa cura. A dose errada pode até matar. O que eu quero dizer? Que amor sem limites é libertinagem. E amor sem afeição é legalismo. Tanto a libertinagem quanto o legalismo são elementos altamente tóxicos para os relacionamentos humanos. Por isso que é tão importante a gente poder equilibrar isso no exercício da nossa paternidade. Então eu gostaria de estudar com você aqui, né? Vou tentar ser o mais objetivo possível, mas vamos estudar um quadro de valores que é legado aos filhos através do perfil ou da função. Vamos colocar, acho que a palavra função aqui cabe melhor. A função do pai, a função da mãe e a função do relacionamento conjugal, o casamento. Importante você entender que o casamento também é uma pessoa, tá? É uma pessoa plural, jurídica, que tem consciência, propósito, identidade. Então, tudo aquilo que define uma pessoa, o casamento tem. Não só o pai especificamente exerce uma função sobre os filhos, como a mãe também especificamente exerce uma função sobre os filhos, mas também o casamento. O casamento tem uma função. Então, o que nós vamos ver aqui é que o pai vai comunicar ou deixar de comunicar para os filhos 3 coisas. Quantos aqui são pais? Deixa eu ver aí, isso. Então, pai, falei pai, tá? Só pai. Então, essa é a sua função. Você vai comunicar ou deixar de comunicar para os seus filhos 3 coisas: direção, limites e segurança. Esse é o papel do pai. Nós vamos estudar isso. A mãe, quantos aqui são mães? Né? A mãe vai comunicar ou deixar de comunicar para os filhos 3 coisas: vínculos, nutrição e organização. Tá? E o relacionamento conjugal, quantos aqui são casados, né? O seu casamento vai proteger ou desproteger os seus filhos em 3 áreas: sexualidade, afetividade e companheirismo. 3 áreas. É a palavra amor aí no grego, né? Nessas 3 dimensões, a sexualidade é o amor eros, a palavra eros, que é o amor sexual, né? Então, a proteção sexual dos filhos tem a ver com a fidelidade sexual do casal, não é? Então, a palavra eros, a palavra ágape, que é o amor altruístico de Deus, e a palavra filéu, que é a amizade. Então, são os 3 aspectos aí. O casamento vai proteger ou desproteger os filhos nessas 3 áreas.
tá? Na área da sexualidade, da afetividade e do companheirismo. Então, veja bem, eu quero estudar com você aí esses 9 valores, né? Essas 9 funções que vêm pelo exercício do papel do pai, da mãe e do casamento, tá bom? Por que isso? Eu quero te dar aqui, vamos dizer assim, referenciais, porque muitos de nós viemos de uma família desestruturada, disfuncional. Puxa vida, no aconselhamento, a gente toda hora atende pessoas que falam assim: pastor, puxa vida, eu não tive um pai. Ah, pastor, não tive uma mãe. Pastor, meus pais, eles se divorciaram, eu tinha 4 anos de idade, eu não sei o que é um casamento que dá certo. Não sei. Então, imagina uma pessoa que não teve pai, né, que cresceu com esse buraco existencial. Aí você fala com ela: Deus é pai. Puxa vida, mas isso não faz sentido para ela. Mas o que é ser pai? Não é? Você fala: não, mas o amor de Deus é maior do que o amor de qualquer mãe. Mas ela não teve uma mãe, ela não sabe o que é isso. Agora, quando você começa a traçar esses referenciais, as funções, você trabalhar com funções, então aquilo que nós não recebemos e deveríamos ter recebido da nossa cobertura familiar, puxa vida, fica mais fácil de eu receber isso de Deus, porque Deus se apresenta assim como pai de órfãos, juiz de viúvas. Ele é o eu sou o que sou. Ele é o que você precisa que ele seja. Se você não teve um pai, ele é pai de órfãos. Se você não teve uma mãe, não é? Ele é mãe de órfãos também. Entende? Ele é o eu sou o que sou. Ele pode suprir todas as nossas necessidades e carências. Mas para a gente poder absorver essa restauração, realmente nós temos que interagir com essas funções. Então eu quero estabelecer esses referenciais aí com você. Amém? Primeiro nós vamos falar sobre o princípio, a função do pai. E é interessante que quando você estuda sobre a função do pai, a gente chega nessa conclusão que a função do pai, na verdade, é o que vai trazer para os filhos uma noção de missão e liderança. Tá? Quando você estuda a função da mãe, você vai ver que a função da mãe traz uma noção de submissão e administração. Inclusive, nós vamos ver que liderar e administrar são coisas muito diferentes. Normalmente, os homens são bons líderes, as mulheres são boas administradoras. Nós vamos ver que administrar está na essência do papel da mulher, assim como liderança está na essência do papel do homem. Nós podemos inclusive resumir o conceito de liderança nessas funções designadas para o homem. O que é um bom líder? Primeiro, é uma pessoa que vai trazer direção para um grupo de pessoas. Gente, é lá que nós temos que chegar. Não é? Direção. Também vai zelar pelos limites, pelos valores morais. Olha, tem esse limite, não ultrapassa esse limite. Não é? Isso é sanidade. E também trazer segurança. O líder, ele direciona, estabelece limites e proporciona segurança. Então vamos conversar sobre isso aqui rapidamente, né? O primeiro papel aí do pai é esse, é produzir um referencial, um senso de orientação e propósito na vida. Por isso que daí vai vir uma facilidade ou dificuldade de discernir e estabelecer as prioridades certas, uma capacidade ou incapacidade de desfrutar da identidade, discernir a vocação, saber o que você é, o que você quer na vida, não é? Normalmente, pessoas que tiveram um pai presente,
que cumpriu o seu papel, tem uma facilidade natural e sobrenatural de entender rapidamente o propósito para o qual eles existem. Cedo na vida, essas pessoas, puxa vida, já se conectam com o seu destino. É impressionante como a paternidade, o exercício desse direcionamento na paternidade, ativa uma bússola, um senso de norteamento e propósito na vida. Inclusive é interessante, não é? Esses 3 papéis aqui do pai, a gente vê muito isso naquele momento de Deus com o povo de Israel no deserto. Ali foi literalmente a infância do povo. Inclusive a Bíblia fala assim, como um pai carrega o seu filho nos braços, Deus conduziu o povo de Israel por um lugar que não havia caminho. Então ali no deserto, que Deus pegou o bebê Israel, não é, todo aquele povaréu lá, não é, ainda assim na sua infância, e foi conduzindo. Então Deus orientou eles. Havia durante o dia uma coluna de nuvem, havia durante a noite uma coluna de fogo. A nuvem andava, o povo andava. A nuvem parava, o povo parava, descansava. Entende? Isso é paternidade. A paternidade estabelece uma nuvem sobre a sua vida, um direcionamento natural e sobrenatural de Deus na sua vida. Também, quando a gente fala aqui sobre os limites, veja bem que Deus foi dando para Israel leis, estatutos, estabeleceu um estatuto para a nação, assim como uma igreja tem um estatuto de funcionamento, não é? Deus estabeleceu um estatuto de funcionamento. Inclusive, quando a gente vê lá a lei moral expressa nos 10 mandamentos, veja bem que Deus estava estabelecendo ali leis, limites, princípios, freios para a sociedade, que são fundamentais. Quando você lê os 10 mandamentos, você pode até achar, mas isso aqui é muito negativo, né? Não adulterarás, não matarás, honra pai e mãe e tal, etc. Mas são freios. Qualquer sociedade que começa a quebrar os 10 mandamentos, daqui a pouco ela está destruída. Você pode observar, não é? Então Deus também foi dando o quê? Limites. O Pai coloca limites. E também segurança. Quem é que guerreava as guerras de Israel? Deus, não é? Então a gente observa isso claramente na maneira como Deus criou a nação de Israel, tá? Então, como nós estamos falando aí, a primeira coisa é o direcionamento, não é? Assim como pessoas que tiveram uma paternidade realmente presente, essas pessoas têm facilidade de se nortear na vida, não é? Esse relacionamento íntimo com a figura paterna estabelece um referencial de orientação. Da mesma forma, em contrapartida, pessoas que não tiveram um pai, né, um pai ausente, ou sei lá, que se envolveu com alcoolismo, se marginalizou, é interessante como essas pessoas acabam tendo uma dificuldade muito grande no sentido de estabelecer objetivos certos e alcançá-los, não é? Muitas vezes a vida emocional é desestabilizada por uma carência afetiva, lutam por alcançar a direção certa, mas sempre se sentem deslocados. Então, no aconselhamento, a gente observa muito isso aqui. Para algumas pessoas parece que a vida vira assim um labirinto cheio de becos sem saída, não é? A pessoa tenta aqui, não dá certo, tenta lá, não dá certo, custa achar a direção certa na vida, né? É impressionante.
Aí quando você vai ver, puxa vida, como é que foi o relacionamento dessa pessoa com a função do pai? Você vê que foi um relacionamento inexistente, não é? Mas é o que nós estamos falando. Deus é pai de órfãos e Ele quer entrar nessas lacunas. Mas a primeira função do pai é essa, é estabelecer um senso de orientação e propósito. Então, é só de você realmente cumprir o seu papel de pai, você vai ver que isso pode fazer um efeito poderoso no destino do seu filho. A segunda coisa aí do papel do pai são os limites, não é? Os princípios. É importante a gente entender que quem vai afirmar a consciência moral dos nossos filhos é o pai, não é? E eu diria, não só por aquilo que um pai fala, ensina, mas principalmente pelo exemplo que ele dá. Porque se você fala uma coisa e vive outra, você vai desmoralizar, você vai destruir isso no coração do seu filho, não é? Então, quando a gente fala sobre limites, sobre afirmar a consciência moral, porque todos nós, assim, ninguém herda a dureza de coração, não é? Você precisa falar para uma criancinha, por exemplo, de 4 aninhos, o que é certo e o que é errado? Não, no fundo ela sabe o que é certo e o que é errado, porque ela tem uma consciência, não é? Tanto é que quando uma criancinha faz uma coisa errada, ela faz o quê? Escondida, sim ou não? Ela fala, por que ela faz escondido? Né? Porque ela sabe que não está certo, não é verdade? Lógico, às vezes ela ainda não tem os sentidos amadurecidos para ser responsabilizada por aquilo, mas ela sabe. Então quem que vai afirmar ou destruir isso? O pai, pelo exemplo dele. Inclusive o pai também é quem afirma a identidade sexual dos filhos, sabia? Tanto, vamos dizer, a masculinidade dos filhos quanto a feminilidade de uma filha, quem afirma é o pai, não é? Principalmente a feminilidade da filha. É totalmente diferente, por exemplo, você que é mulher. Uma coisa é você receber um elogio de uma outra mulher, sim ou não? Uma mulher fala para você assim, ah, você está bonita. Outra coisa é quando um pai, um homem que te ama com pureza, afirma a sua feminilidade. Eu lembro minha filha, né, na adolescência, às vezes ela ia lá para o espelho, né, passar batom, se embonecar. Minha esposa sempre elogiou ela, mas quando eu elogiava, era totalmente diferente. Totalmente diferente. Você pode observar, normalmente, toda essa epidemia de problemas no campo da sexualidade tem essencialmente a ver com uma disfunção do papel do pai nesse sentido. É impressionante. Tem uma carência ali terrível, não é? Muitas vezes até rejeição da identidade sexual. Grande maioria dos casos de lesbianismo que a gente atende, você vai ver que quando o pai soube do sexo daquela menina, rejeitou a menina porque queria um menino. É impressionante como que essa rejeição autoriza uma perseguição espiritual na vida daquela pessoa. É um negócio curioso, não é? E o que eu estou te falando aqui, gente, olha, isso aí é empírico, é científico. Isso a gente ouve trocentas histórias, é observação, não é? Então veja bem, quem vai estabelecer os limites aí na vida dos filhos é o pai. E como eu disse, principalmente pelo exemplo. O único evangelho que os nossos filhos realmente conseguem ler, não é o evangelho que você fala, é o evangelho que você vive, não é verdade?
É o exemplo que você dá, não é? Inclusive, a grande comissão demanda essa coerência, porque na grande comissão, Jesus fala o quê? Que nós temos que ensinar as nações a guardarem os seus mandamentos. Jesus não falou que nós temos que ensinar às nações os mandamentos, mas ele fala que nós temos que ensinar as nações a guardar os mandamentos. Ensinar mandamento é totalmente diferente de ensinar a guardar mandamento, porque ensinar a guardar os mandamentos é ensinar obediência. E como é que você ensina obediência? Obedecendo. Ensinar os mandamentos produz legalismo. Menino, não faz isso, não faz aquilo, mas você faz. Entendeu? Você erra, ao invés de você pedir perdão, você manda seu filho calar a boca. Você está ensinando seu filho a ser rebelde. Como é que você ensina a rebelião? Não é? Desautorizando uma coisa que você está ensinando, quebrando isso através do mau exemplo. Então é importante a gente entender como essas coisas realmente funcionam, essa lógica da paternidade. Você vê que Jesus, ele não tinha assim um sermão sobre santidade, ele era o sermão. Ele falou: eu me santifico a mim mesmo para que vocês sejam santificados na verdade. Ele não tinha uma pregação sobre santidade, ele era a pregação ambulante. Ele falou: eu me santifico para que vocês sejam santificados, não é? Então, quando a gente fala sobre limites, tem muito a ver com isso aí, não é? Por isso que, às vezes, não adianta só a gente forçar, principalmente quando a gente fala de espiritualidade, é uma coisa que você não vai conseguir forçar nas pessoas, não é nem por força, nem por violência, entende? Mas vem pela unção de Deus, quando existe coerência, não é? Aí sim nós começamos a ter resultados eficientes, né? Então, veja bem, primeiro papel do pai é direção, segundo papel, limites, não é? Pelo seu exemplo, e o terceiro papel é segurança, proteção. O senso de segurança e confiança que constrói a autoestima dos filhos vem também pelo perfil do pai, ou seja, o posicionamento, o espírito de presença, iniciativa, responsabilidade, provisão, tudo isso comunica segurança e descanso. Então, quando você é um pai responsável, não é? Que provê o seu lar, não é? Talvez você não tenha muita coisa, mas você é responsável, você está ali, não é? É impressionante como isso gera na vida dos filhos uma atmosfera de segurança emocional. Então, às vezes, seu filho chega da aula, ele não está preocupado: nossa, será que hoje vai ter o que comer? Será que não vai ter? Né? Por mais que não tenha muita coisa, às vezes está ali o pai, ó, provendo. Ele chega, ele brinca, ele está descansado. Agora imagina se ao invés de um pai fazer a compra no mercado, ficou perdido no boteco. Se perdeu lá no boteco. O dinheiro de fazer a compra foi aonde? Foi no boteco, tomou os goró todos, né? Mulherada, chega em casa bêbado, em vez de ter a provisão, vai ter briga, começa a briga, aquele clima de violência, discussão, pancadaria, e isso, gente, vai cavando fundo na alma de uma criança, porque vai produzindo
insegurança. E essa insegurança pode gerar uma ansiedade que é patológica, que é doentia. Porque às vezes esse cenário ele vai o quê? Se repetindo, se repetindo, se repetindo. Então, coitada da criança, fala: nossa, será que nós vamos ter comida? Será que vai ter briga? Será que vai ter xingamento? Não é? Daqui a pouco essa criança já está com uma série de abalos emocionais. Ela só vai dormir à base de remédio. Você vê, eu lembro uma vez, eu estava num outro continente, estava visitando uma equipe missionária, a gente estava pregando nesse lugar, e uma daquelas missionárias falou: puxa vida, pastor, assim, ela estava com uma luta muito grande, então ela pediu um momento de aconselhamento, comecei a ouvi-la, e nesse atendimento todo, ela então começou a me contar como foi a infância dela, e ela começou a descrever uma cena exatamente assim, porque ela falava: olha, o meu pai era até um cara legal, quando ele não estava bêbado, mas normalmente ele estava bêbado, e ele não chegava em casa sem antes passar no bar, e quando ele bebia, porque tem gente que quando bebe, assim, os efeitos são diversos, tem gente que fica quieto, né? Mas tem gente que o cara fica violento, e o pai dela era um cara assim. Quando ele chegava bêbado em casa, ele batia no primeiro que tivesse na frente. Então ela contando que ela já sabia quando o pai chegava, pelos barulhos do portão, ela já sabia: meu pai chegou. Então ela entrava para debaixo da cama, ela ficava escondida, que ela já não aguentava mais, criancinha. E ali era briga, discussão, batia, quebrava o pau. E ela ficava debaixo da cama lá, tendo quase que convulsões, tremendo de medo daquilo. E ela falando assim: pastor, eu não consigo acreditar que Deus vai suprir as minhas necessidades. Veja bem, uma missionária está falando isso. Eu não consigo acreditar que Deus vai suprir as minhas necessidades aqui. Aliás, ela falou: às vezes eu tenho dificuldade até de acreditar que Deus existe. Uma missionária falando: eu não consigo acreditar que Deus existe. E quando você vai ver todo esse processo, né, do alcoolismo do pai adoecendo o coração dela, inoculando insegurança, todo dia insegurança, uma dose de insegurança, dose de insegurança, dose de insegurança, aquilo destruiu ela por dentro. Por mais que ela aceitou Jesus, mas olha, ela tinha dificuldade até para acreditar em Deus, na existência de Deus. Olha o estrago que foi feito. De outra forma, você vê, uma vez eu ouvi uma história de um amigo meu, história real, que eu achei assim, muito incrível. Esse amigo meu, antes de se converter, morava nos Estados Unidos, e trabalhava lá de pintor, ele era pintor. E antes de converter, pensa assim num cara esquisito, um cara bruto, né? Ele era assim, um cara meio difícil de lidar. Aí depois converteu, se tornou pastor, né? Mas ele contando essa história, que ele estava lá pintando uma casa, estava trabalhando, né? Chegou um menininho, e o menininho ficou por ali e tal, quando veio começou a brincar com as tintas dele e tal, né? E ele assim, estúpido, ele era meio estúpido, falou: menino, some daqui, senão eu te dou um cascudo, te dou um cocão. Aí o menininho, coitado, olhou para ele e disse: eu vou chamar meu pai para você. Você vai ver. Então, e foi embora. No final da tarde, quando vê, ele vê o menino passando lá na frente com o pai, né, de mão dada com o pai. E o pai do menino era um cara assim, baixinho, magrinho. Rapaz, se ele fosse chamar o pai dele para brigar, o pai ia apanhar demais.
Mas no coração, na mente daquela criança, o pai era o Superman. Você entende? É o significado. Você sabe, o mais importante em relação ao pai não é nem a presença do pai em casa, porque o homem é o caçador, é o cara que sai para buscar o sustento. O mais importante do pai é o que ele significa, é o referencial. O que você significa no coração do seu filho? Esse é o ponto. Segurança. Você vê, aquele menino, aquela criança tinha uma segurança tão grande que ele quase colocou o pai numa enrascada. Então, o princípio do pai, isso é liderar. Direção, limites e segurança. Vamos aqui para o princípio da mãe. Veja bem, a mãe vai comunicar essa noção de submissão e apoio, não é? Quando a gente olha para essas funções da mãe, vamos dizer, aqui você tem a definição de uma boa administração. Inclusive está na natureza da mulher administrar, sim ou não? Ser uma adjuntora idônea. Como é que Deus construiu você, mulher? Para ser uma adjuntora idônea. Inclusive essa palavra idônea fala assim, aquela que olha nos olhos, de igual para igual, madura, apta para administrar. A mulher não é inferior ao homem, nem superior, não é? Mas ela é uma adjuntora. O que é adjuntora? Ajudadora. Administrador. O que o administrador faz? Ele ajuda, não é? Ele cria planos, ele cria processos. Quantos já perceberam aqui que a mulher é assim? Mesmo que você não peça a ajuda dela, ela vai te ajudar. Por exemplo, eu estou lá no meu carro dirigindo, aí o GPS liga ao lado. Aí ela fala assim, Cote, cuidado que o sinal vai fechar. Olha, lá na frente vira à direita. O GPS vai ligando ali, ó. Entendeu? Ó, freia que você está correndo muito, né? Você está correndo muito. Você vai viajar, ela já começa a te dar as ideias e tal. Você preparou isso, está levando aquilo. Você não precisa pedir, e não adianta querer desligar o GPS, não adianta. Aquilo ali está programado, foi programado para ser assim, não adianta. A mulher é ajudadora, tem que ser idônea, né? Tem que ser madura e tal, né? Mas funciona assim, tá? O que é uma boa administração? É o papel da mulher. Você pode resumir uma boa administração nessa capacidade de estabelecer vínculos, ou seja, relacionamentos, não é? Você pode ver numa igreja, às vezes, quem que trabalha melhor os relacionamentos? As mulheres. Numa empresa, não é? Então, uma boa administração é isso. Relacionamentos, nutrição. O que é nutrir? Né? Você fortalecer. Então, você vai nutrir pessoas, você vai nutrir sistemas, você vai nutrir planos, nutrição e organização, colocar as devidas coisas e as devidas pessoas nos devidos lugares. Uma boa administração exige isso, vínculos, nutrição e organização, que é o papel da mulher. Tanto é que as empresas descobriram isso nas mulheres. Quem que administra melhor uma empresa? Homem ou mulher? Mulher. Quem que administra melhor um lar? Homem ou mulher? Mulher.
Você já entrou numa casa, por exemplo, que só mora homem? Rapaz, você vai achar cueca dentro do bule de café. Rapaz, é tudo assim uma bagunça. Você entra no dormitório masculino da Jocum, rapaz, meu Deus do céu. Você entra no dormitório feminino, lá está tudo arrumadinho. Então, é importante a gente entender essas características. Então, a primeira função aí da mulher é produzir vínculos, essa capacidade administrativa, né? Você integrar pessoas que tiveram uma mãe presente, que desempenhou esse papel de edificadora do lar, tem a tendência de desenvolver novos relacionamentos com extrema facilidade. Então, elas podem confiar nas pessoas, dão novas chances, não é? Aprender isso de quem? Da mãe. Quantas vezes você pisa na bola e está lá sua mãe? Não, meu filho, né? Está aqui de novo, né? Vamos lá, não é? Em contrapartida, pessoas que tiveram uma mãe ausente ou uma mãe ferida acabam desenvolvendo problemas crônicos, bloqueios de relacionamento. Às vezes, para essas pessoas, começar um novo relacionamento ou ter que confiar em alguém pode ser um grande desafio. A tendência é se isolar. Ou a pessoa se inibe ou vai para o extremo da crítica. E isso é uma observação que a gente faz, tá? É comum você ver pessoas que elas vão para esses dois extremos. Normalmente, se ela teve um relacionamento nulo com a mãe, né, essa criança tende a se tornar extremamente tímida. Não estou falando de toda pessoa tímida porque teve problema com a mãe, tá? Mas em muitos casos, uma timidez exagerada, quando você vai ver assim, como é que foi o relacionamento dessa pessoa com aquela função da mãe, você vê que teve problema. Ou você vê assim, pessoas que tiveram uma mãe ferida. Às vezes é comum, por exemplo, mulheres que entram num casamento tóxico, destrutivo, que são muitas vezes agredidas, traídas. Então, muitas mulheres, algumas se autorresignam e se anulam, se tornam mães nulas, mas outras começam a descarregar sua frustração nos filhos, com gritos, com xingamento, qualquer coisinha que a criança faz, ela já está para explodir, então ela explode com quem? Com o filho. E vai produzindo, ela vai passando esse padrão de comportamento. E essas crianças vão se tornando crianças também assim, reativas, ferinas. A parábola de Jotão, a parábola do espinheiro. E a pessoa começa a ser uma pessoa dura, que reage, que xinga por qualquer coisa, sem perceber, a pessoa construiu esse padrão de comportamento. Então, veja bem, assim, são coisas que a gente observa. Mas o primeiro papel da mãe é esse, não é? Vínculos. Ou seja, o que mais determina o estado de prisão ou liberdade temperamental é o papel da mãe. Quando você vê pessoas que têm assim, um problema crônico de temperamento, né, aquele temperamento assim, ou explosivo, ou extremamente tímido, como a gente falou, a hora que você vai ver, está aí no relacionamento com a mãe, né? Precisa de alguns ajustes, de uma restauração, de uma reeducação nesse sentido. O segundo papel da mãe é a nutrição. E nutrição pode ser definida como atenciosidade, aquela capacidade de exercer cuidado, apoio, toda uma noção de solidariedade, amor, depende da presença e do perfil da mãe. A mulher, naturalmente, ela é mais sentimental e intuitiva do que o homem. Então, essas características, elas vão sendo evidenciadas no papel da mãe, gerando maior cuidado com os filhos,
moldando os filhos dentro de um contexto de maior sensibilidade emocional, discernimento espiritual, não é? Toda essa capacidade de empatia, isso vem da mãe. Quando você está triste, quem é a primeira pessoa a perceber e te consolar? Sua mãe, não é? Quando você está com um problema, ela já sabe. É impressionante como a mulher, como eu disse, é muito mais intuitiva do que o homem. Às vezes eu estou no aconselhamento com a minha esposa, às vezes, em alguns casos, a gente atende junto. E de repente ali, a gente está naquele caso, às vezes situação complicada, de repente minha esposa, se ela pega um negócio assim no ar, que ela mata o problema, vai lá na raiz. Eu falo assim, rapaz, eu acho que eu sou um retardado mesmo, não é possível. É impressionante a intuição delas. Às vezes tem coisas que me falam, Cote, cuidado com isso aqui, ó. Eu falo, não, você está doida. Hora que você vai ver, certinho. Cara, impressionante. Impressionante a sensibilidade que a mulher tem nesse sentido, não é? Eu costumo até dizer que os melhores pastores, funcionalmente falando, não é só o cara ter título, né? Mas funcionalmente falando, os melhores pastores tiveram uma mãe que foi mulher de Deus, que criou esse filho, não é? Assim, com todo esse calor, essa empatia, essa sensibilidade. É impressionante, gente, como uma mãe mulher de Deus forja em nós essa capacidade pastoral, não é? Porque elas são essencialmente assim, não é? E o terceiro papel da mãe é organização. Como eu disse, enquanto o pai governa o lar, a mãe edifica o lar, tá? Governo e edificação são papéis diferentes. Não é que o homem é superior à mulher, não, eles têm papéis diferentes. A mulher é organizadora da casa, provendo esse ambiente de ordem, ao mesmo tempo aconchegante. Isso vai exercendo um efeito na vida interna dos filhos. Lógico que uma vida interior organizada vai se exteriorizar, não é? A questão não é só tirar a bagunça, é você tirar a pessoa de uma bagunça, mas é você tirar a bagunça que está dentro da pessoa. Às vezes a desorganização não está do lado de fora, está do lado de dentro, né? Então o princípio da mãe ensina que ela não apenas deve produzir um ambiente físico aconchegante no lar, como também um ambiente emocional que congrega a família. Então entenda isso, mulheres, né? Quem que é responsável por essa organização física e emocional do lar? A mulher. Inclusive você pode observar normalmente assim, né? Enquanto a matriarca lá está viva, já viu que os filhos tudo vão para a casa da mãe, se reúnem e tal, né? Às vezes o pai já morreu, mas os filhos se reúnem lá, ela congrega a família inteira. Quando essa matriarca morre, impressionante, acabou as reuniões de família. É impressionante. Quem é que congrega realmente? Quem é que organiza emocionalmente o lar? É a mulher, não é? Então a mulher tem um dom de organização, aquilo que eu falei, tanto fisicamente quanto emocionalmente, esse é o papel da mulher. E é aqui que às vezes muitas mulheres estão perdendo seus maridos, porque de repente algumas mulheres, por questões não resolvidas, ao invés delas criar um ambiente emocional
que congrega a família, elas começam a estressar isso. Às vezes o marido chega do trabalho cansado, ela já vem com a lista de cobrança. Você não fez isso, você não fez aquilo, por que isso, por que aquilo e tal, né? Às vezes o que a Bíblia fala lá sobre a mulher rixosa. Porque deixa eu te explicar uma coisa aqui muito importante, que a gente precisa de entender. Porque quando a gente fala de homem e mulher, também existem uns pontos fracos, não é? Qual que é o grande ponto fraco da mulher? O grande ponto fraco da mulher é não se sentir segura, emocionalmente falando. Ela não se sentir segura. Inclusive, quando a mulher se casa com um homem, normalmente ela está buscando muito mais segurança do que até um príncipe encantado. Ela quer o quê? Segurança. A pior coisa que tem para uma mulher, gente, é um homem banana, irresponsável, que se marginaliza. É a pior coisa que tem. O cara que trai, que não é responsável. Isso começa o quê? A inocular insegurança no coração dela. E qual que é o grande ponto fraco de um homem? Quem sabe? Emocionalmente falando, qual que é o grande ponto fraco do homem? Será que eu falo? Tem que falar, né? É quando o cara não se sente respeitado. O que o homem quer? Ser respeitado. Por que o homem chega lá no bar, quer dar uma de machão, chega em casa, quer dar uma de machão, quem manda aqui sou eu e tal? Por quê? Porque ele quer manipular respeito. Ele quer chegar com um carrão bonito, porque ele quer ser respeitado. Ele quer ser o mais doido da turma, porque ele quer ser respeitado. Ele quer ser o bandidão do morro, porque ele quer ser respeitado. Ele quer respeito. Só que quando o homem começa a inocular insegurança na mulher, porque esse cara trai, ele é agressivo, ele já não sustenta mais a casa, ele está sustentando outra mulher. Então, quando a mulher se torna insegura, qual que é a tendência da mulher? É desrespeitar esse homem. E quando ele desrespeita ela, aquilo é a morte para ele. Aí ele se marginaliza. Aí ela se sente insegura. Aí ela desrespeita ele se marginaliza. É um ciclo destrutivo. O que muitas vezes acontece no casamento é que esse desrespeito que a mulher oferece, às vezes ele está acontecendo gratuitamente, ou por questões não resolvidas da mulher. Então o marido chega em casa, não é? Eu não sei, você que é mulher, se você já percebeu isso. Quanto mais você cobra do seu marido algo, menos ele faz. Quantos já perceberam isso? Porque ele não funciona assim. Porque quando você começa a cobrar, tal, e xingar, ele se sente o quê? Desrespeitado. E ele vai querer se afastar de você. É aí que muitos maridos começam a evitar o lar. Quando ele pensa no que está esperando ele em casa, e de repente alguém fala, ó, nós vamos ali para aquele lugar, vamos na hora. Entendeu? Quando ele pensa na tortura emocional que é chegar em casa, e nesse evitar o lar, quem é que vai aparecer no caminho desse homem? Uma Gesa. Entendeu? Daqui a pouco entra uma Gesa. E a Gesa sabe fazer o papel de esposa perfeita. Esse demônio é terrível. Por que eu não me casei com essa? Mas é a Gesa, depois eu vou te falar, essa conta vai ser cara, entendeu? E é assim que muitos lares vão sendo destruídos.
Começou aonde? Na desorganização emocional do lar. Tá? Então veja bem, a mulher, ela foi tirada do lado do homem e ela tem que andar ao lado, não é atrás de um grande homem de Deus que tem uma grande mulher de Deus, é ao lado. Se você anda atrás, você é muçulmana. Se você anda na frente, é Jezabel. Ande ao lado. Entendeu? Ande ao lado do seu marido. Né? Essa sinergia de liderança e administração que nós vamos falar agora aí, daqui a pouquinho, né? Aqui no princípio do casal, para a gente terminar, né? Então, o casamento, ele vai trazer uma noção de equipe para os filhos. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, né? Então, submissão e amor tem que andar juntos. Raramente esses conceitos vão subsistir separados. Quando tem amor, é fácil ter submissão, ter cooperação. Você vai cooperar com uma pessoa que não te respeita? Não vai. Não é? Então, esse conceito de liderança e administração, tá? Basicamente, como nós falamos, a mulher tem uma natureza administrativa, o homem tem uma natureza de liderança. Por exemplo, o homem planta um espermatozoide no útero da mulher. Depois de 9 meses, a mulher devolve para ele um bebê prontinho. Então ela pegou uma fagulha, um espermatozoide e transformou numa vida, numa criança prontinha, com a ajuda de Deus, tá? Veja bem que isso está na natureza da mulher. Quando nós falamos, inclusive, de nutrir, de gestar, de amamentar, isso está na natureza da mulher. A mulher não tem que fazer força para isso. O que a mulher tem que o homem não tem? Útero, seios. Isso fala exatamente de uma capacidade, não é? De nutrir, de administrar, que às vezes o homem não tem. O homem é o senso de destino, liderança, onde nós queremos chegar. O cara olha e fala assim, não, o propósito é esse, Canaã está naquela direção, nós vamos para lá. Mas, por isso que essa sinergia é importante. Não adianta só você ter liderança e não ter administração. Porque quando você tem um alvo a ser alcançado, você precisa de um processo, de um plano para atingir esse alvo. Senão você se torna um sonhador. Já viu aquela pessoa que fala, não, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou ser aquilo, mas ela não está caminhando nessa direção porque ela não tem um plano. Então você torna um sonhador. Ou às vezes a pessoa é muito boa de administração, mas ela não tem o destino. Ela está perdida, fica andando em círculo. Aquela ilustração da escada do sucesso, né? É administração sem liderança. A pessoa coloca a escada na parede, quer chegar lá no alto da parede e vai subindo degrau a degrau, degrau a degrau, fazendo tudo assim que na cabeça dela é certo. Quando ela chega no alto da parede, ela fala, coloquei a escada na parede errada, não é aqui que eu queria chegar. Entende? A pessoa cheia, né, de detalhes, planos, administração, mas não tem liderança. Por que o casamento é tão poderoso? Porque você tem a liderança de um pai e a administração de uma mãe. Aí fechou. Então tudo que vai contra essa ordem vai trazer destruição.
É aquilo que nós falamos, não é só você separar o que Deus uniu, mas querer unir o que Deus separou. Hoje o pessoal quer unir homem com homem, mulher com mulher. O homem está cada vez mais virando mulher, a mulher está cada vez mais virando homem. Então, destrói tudo, não é? Então, aqui tem três elementos que nós falamos. O casamento vai trazer uma proteção em 3 áreas para a vida dos filhos. Primeiro, na área da sexualidade, né? Você pode observar, gente, o que mais protege a sexualidade de uma criança é o casamento dos pais. E muitos de nós não temos nem noção disso. Tem pai que ele acha assim, não, eu estou adulterando, eu não sou fiel mesmo, isso é um problema meu. Não é só problema seu. Você está destruindo o telhado da casa. Uma casa sem telhado, eu vou te falar, quando a chuva cai, todo mundo molha. No aconselhamento, a gente observa isso claramente. Por exemplo, se você faz um estudo de casos de abuso sexual na infância, quem são as crianças abusadas sexualmente na infância? Crianças que o casamento dos pais está detonado. Abuso sexual na infância tem causas. Não acontece assim por acaso, não. E é uma coisa mais espiritual do que a gente imagina. Então, o que protege ou desprotege a sexualidade dos filhos é o casamento dos pais. E muitas vezes essa disfuncionalização de casamento, isso está acontecendo, gente, numa dinâmica multigeracional. Você vai vendo assim uma geração repetindo os mesmos erros da geração passada, porque quem não perdoa, repete. A coisa vai repetindo. Aí começa a acontecer, vamos dizer, essas situações extremas. Quando eu falo situação extrema, uma criança de 5 aninhos com trejeitos homossexuais, uma criança de 6 anos que se masturba compulsivamente, uma criança de 7 anos que abusa da de 12, não é a 12 que abusa da de 7. E você começa a perceber uma sexualização malignizada, os alarmes estão soando, isso não é da natureza dessa criança. Essa criança, ela está sendo inserida numa atmosfera espiritual altamente contaminada. E quando você vai analisar o sistema familiar, você vai entender o porquê daquilo. Quem precisa de mais libertação não é nem a criança, são os pais. Aí tem que restaurar esses lugares antigamente assolados de geração em geração. Não é? Sexualidade. O segundo papel do casamento é afetividade. E essa palavra aqui, afetividade, vem do ágape, né? Que no grego é um amor sacrificial, um amor altruístico. Esse amor que ele não está assim baseado na esfera do sentimento, ele está baseado na esfera do mandamento. Porque amar é um verbo, não é um sentimento. Jesus colocou, e a Bíblia coloca o amor na dimensão de um mandamento, amar a Deus, amar o seu próximo como a você mesmo, independentemente de você sentir ou não. Tem gente que fala, pastor, mas eu não sinto mais amor. Se você não sente, escolha, ame. Eu não amo mais a minha esposa. Você não ama? Então ame, é um verbo. É um verbo. Você pode até não gostar de uma pessoa e ainda assim amá-la. Você pode amar até um inimigo.
Você está morrendo de amor por aquela pessoa, por que você tem que amar o seu inimigo? Para você não se contaminar e não se tornar no que ele se tornou em relação a você. São escolhas. Uma vez um pastor muito querido contou uma ilustração. É uma ilustração, não sei se é um caso verdadeiro, só para você entender aqui a moral da história. E diz que chegou na igreja dele, essa mulher, né, se converteu mesmo. Só que o marido dela odiava crente, odiava pastor, odiava igreja, odiava, ódio de morte de crente. Mas a mulher se converteu, começou a frequentar a igreja, né, se batizou e tal, e o marido começou então a persegui-la em casa. Eram discussões, sempre quando ela ia na igreja, ele brigava com ela, agredia e tal. E a mulher vinha para o pastor e desabafava: pastor, está acontecendo assim, assim, assim. E o pastor o quê? Né? Apaziguando: não, perdoa, não é? Ora por ele, vamos orar aqui, né? Só que a situação, em vez de melhorar, foi piorando, 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 piorando. Chegou num ponto que o marido rasgava as Bíblias dela, começou a agredir, às vezes ela chegava machucada na igreja. Resumindo a história, chegou um dia que ele deu uma surra tão violenta nessa mulher, que a mulher chegou toda quebrada na igreja, toda roxa. E quando o pastor olhou para aquilo, aí veio a ira do cordeiro. O cara enfureceu. Ele falou assim: minha irmã, você vai me desculpar, mas esse cara aí não te merece. Nós vamos fazer um plano aqui. E falou com ela assim: a partir de agora, tudo que ele quiser você vai fazer. Você vai tratar ele aqui, ó. Se ele te impedir de vir na igreja, não vem. Você fica em casa, faça seu culto em casa, né? Tudo que ele quiser você vai fazer. E quando ele estiver aqui na sua mão, você vai dar um chute nele. Conselho pastoral. Olha só. Olha só. O pastor entrou no bife, o Adão pulou da moita, né? E a mulher, a irmãzinha, falou: tá bom, pastor, né? E começou, né? Você não vai no culto? Tá bom, meu amor, vou ficar, fazer a comida que ele gostava. Disse que até assistiu o jogo do Flamengo com ele. Ou do Corinthians, tá? Eu falei: mas você gosta tanto assim de futebol? Não, eu gosto tanto assim de Jesus e do meu marido. E ela foi quebrantando, quebrantando. E a situação foi melhorando. E o pastor percebeu que acabou as brigas. Aí o pastor chegou e falou assim: agora está na hora de você dar um chute nesse cara. Não, pastor, eu amo ele. Inclusive ele está querendo vir na igreja. Qual que é a moral da história? Quando você nega a si mesmo para amar uma pessoa que às vezes está agindo injustamente com você, Deus entra no negócio. O altruísmo é sacrificial. Então olha só, por que hoje tantas crianças têm uma violência incontida já na tenra infância? Onde que ela aprendeu isso? Chega lá no jardim de infância e já está espancando os coleguinhas. Com quem que você aprendeu isso, menino? Com papai e mamãe. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Então veja bem, sexualidade e afetividade, e também o companheirismo, que é o amor filéu. Se tem uma coisa importante no casamento, gente, é a amizade. O que a palavra filéu significa? Amizade. Você ser companheiro, parceiro. Então isso sinergiza ainda mais a capacidade de liderar e apoiar.
Então, o entrosamento físico, emocional, profissional, ministerial, financeiro, né? E, acima de tudo, esse entrosamento espiritual do casal estabelece um referencial básico que constrói nos filhos essa capacidade de estabelecer acordos. Então, quando, às vezes, o filho está numa posição que ele tem que ajudar alguém, se submeter a uma liderança, ele não tem problema, ele aprendeu a se submeter com a mãe. Ele não vai se ver numa crise de identidade porque não foi escolhido para ser o líder. Não. Né? Ele até aprendeu, porque essa é a lógica do Evangelho. Quem mais lidera é quem mais serve, é quem mais se submete. Ou se ele tem que assumir a dianteira de um projeto, ele também não vai se sentir intimidado, ele aprendeu a liderar com o pai. Então veja bem que essas pessoas começam a funcionar de uma maneira assim muito importante na sociedade, né? Então, quando a gente olha para isso tudo aqui, veja bem, são 9 valores. Tem 9 coisas aqui. Eu não sei qual é a sua história familiar. Talvez você não teve um pai, talvez você não teve uma mãe. Talvez, puxa vida, né, você foi criado pela sua avó. Não sei. Não é verdade? Você não teve esses referenciais. Mas isso que você não recebeu da sua cobertura familiar, você pode receber de Deus. Qual que é a função do pai? Direção, limite, segurança. Qual que é a função da mãe? Vínculos, nutrição, organização. Qual que é a função do casamento sobre os filhos? Proteger. A nível de sexualidade, afetividade, companheirismo. São 9 valores. Não é? E que a gente pode se nortear através disso no nosso relacionamento com Deus. Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas. Deus tem um negócio com o órfão, gente, que você nem imagina. Aliás, inclusive, a Bíblia chega a dizer que a verdadeira religião é essa. Isso é cuidar dos órfãos. Inclusive, é por isso que eu, assim, me dedico muito até a construir ensino sobre isso. Porque se tem algo que está no coração de Deus, Deus é impressionante, Deus sempre escolhe o órfão. Deus tem um negócio assim com o órfão que eu vou te falar. O órfão às vezes sofreu muitas desvantagens, mas na justiça de Deus, Deus sabe como equilibrar isso, viu? Ele sabe criar as oportunidades para essas pessoas. Então eu gostaria que você curvasse a sua cabeça agora, em nome de Jesus. Eu gostaria só de, rapidamente aqui, fazer um ato representativo, amém? Um ato sacerdotal. E eu não conheço a sua história, mas eu acho que vai ser importante a gente fazer isso aqui nesse momento. E eu gostaria que todos vocês olhassem aqui para mim, tá bom? Todos vocês olhassem aqui para mim agora. E eu gostaria que você pudesse olhar para mim como se eu fosse o seu pai. Uma representação, tá? Como eu disse, é um ato sacerdotal representativo. E nessa manhã eu quero te pedir perdão como pai e como homem também. Eu quero te pedir perdão. Eu não conheço a sua história, mas eu sei que não existem pais perfeitos, nem homens perfeitos, mas alguns foram imperfeitos demais. Então eu quero te pedir perdão. Quero te
te pedir perdão por não ter me casado com a sua mãe, ter te gerado fora do casamento. Quero te pedir perdão por ter te rejeitado. Quando eu soube da sua existência, eu fui embora. Eu deixei a sua mãe e você sozinhos. Covardemente eu fui embora. Não quis arcar com a responsabilidade de te criar. Me perdoa por isso. Eu quero te pedir perdão por ter te abandonado. Ter te abandonado. Por ter intencionado te abortar. Eu cheguei a verbalizar isso. Tira esse problema. Me perdoa pela intenção de te abortar, de te assassinar. Eu quero retirar essa palavra que eu disse contra a sua existência. Me perdoa por isso. Eu quero te pedir perdão por ter sido um pai alcoólatra, pelos palavrões, xingamentos, pelo medo, pela vergonha que eu causei em você. Quero te pedir perdão por não ter sustentado o lar como eu deveria, gastando o dinheiro que eu deveria investir em você com bebidas, prostitutas. Me perdoa por não me importar com seu desenvolvimento, com seus estudos, por não ter te acompanhado, não ter investido no seu desempenho escolar, por não dar a você a atenção que você merecia e precisava, por nunca te elogiar. Às vezes, quantas vezes você quis me mostrar algo que você fez, mas eu nem me dava o trabalho de te dar atenção. Me perdoa. Quero te pedir perdão por ter te corrigido injustamente, muitas vezes ter te espancado e você nem sabia por que você estava apanhando, por ter sido violento. Te peço perdão pelas vezes que eu maltratei sua mãe, agredi, sendo covarde com ela, com você. Me perdoa. Perdoa pelo divórcio, pelo abandono do lar, por ter te abandonado quando você mais precisava de mim. Eu fui embora. Quero te pedir perdão por toda insegurança, toda desproteção que eu causei na sua vida. Me perdoa. Perdoa também por nunca ter reconhecido os meus erros, nunca ter te pedido perdão. Perdoa. Gostaria que os pastores, pudessem vir aqui na frente, o pessoal que trabalha na área de cuidado da igreja. Vem aqui na frente, por favor. Gostaria que vocês ficassem de frente para o pessoal. E se nessa manhã você entende que isso vai ser importante para você, de você dar esse perdão para o seu pai e para a sua mãe, eles estão representados aqui, seu pai e sua mãe. Se você sente que vai ser importante, que você precisa disso, de receber um abraço, com máscara, mas sai do seu lugar e vem aqui. Essas pessoas estão aqui representando os seus pais. Se isso vai ser importante para você, faça isso. Vem aqui na frente. Cura as famílias.
Jeová.